Então, shalom a todos. Meu nome é Josiane, eu faço parte do Ministério Tropa de Elite de Jesus. E hoje eu vou compartilhar algo com vocês que o Espírito Santo tem trabalhado em mim há uns 2 anos, mais ou menos. Eu peço que todos, né, recebam com amor essa palavra, que é um assunto bastante polêmico, que muitas pessoas não falam por conta do que causa, né? Por ser polêmico, por ser algo mais invasivo, mas o Espírito Santo me, me incomodou para trazer isso aqui hoje. Quando eu comecei a ser tratada nesse assunto, eu nunca imaginei que o Espírito Santo um dia ia pedir para mim ministrar sobre isso. Mas já que ele pediu, né, eis-me aqui. Amém. Eu só peço que vocês estejam com o coração aberto, recebam com amor, como uma instrução do Senhor. Amém? Então, eu confesso que eu tive muita resistência em trazer isso hoje. Eu fiquei com muita dúvida se realmente seria para mim falar sobre isso. Mas eu acho que precisamos compartilhar aquilo que vivemos, né? O Espírito Santo, a gente não vive só para nós. Nós temos que compartilhar isso. E eu creio que chegou o tempo de ser compartilhado sobre isso. Então, é um assunto bem polêmico, principalmente no meio cristão, por conta de que pessoas, né, usam o nome do Senhor para isso, enfim. Pessoas que não são fiéis, pessoas que se aproveitam das situações, mas é algo que eu acho que precisa ser falado e precisa ser ensinado, porque muitas vezes nós estamos em prisões que nem sabemos que vivemos nelas. Achamos que está tudo ok e não está, não é verdade? Então, o Espírito Santo me entregou essa ministração através de algo que ele tem feito na minha vida. Mexido, né? Ele tem me falado sobre isso, me ministrado e me ensinado sobre isso. Tem derrubado estruturas mentais em mim sobre isso. Eu tenho tido libertações, né, sobre essas coisas, sobre esse assunto que eu vou falar. E, e eu identifiquei várias vezes que eu tenho essa influência na minha vida, às vezes até mesmo sem querer. E a influência que nós vamos falar hoje é a influência de Mamon. É sobre dinheiro, sobre riquezas. Então, em torno de 2 anos, o Senhor tem me ensinado e ministrado muito forte em mim sobre servir Mamon, sobre viver na influência de Mamon. Porque nós temos a ideia de que servir Mamon ou estar na influência de Mamon é só quando a gente ama o dinheiro. Ama no sentido de querer mais, de lutar por mais dinheiro, de querer adquirir mais. Mas a influência de Mamon não está sobre nós somente nisso. Às vezes é em atitudes e mentalidade que nós herdamos, né, herdamos como heranças dos antepassados e nem sabemos. Então, servir a Mamon não é somente amar o dinheiro, as riquezas, não é somente querer adquirir. Servir a Mamon é uma prisão. É muito mais do que querer adquirir as coisas ou querer ter dinheiro. É uma prisão que muitas vezes vivemos e não nos damos conta. Carregamos de gerações passadas e precisamos de libertação nisso, amém? Eu vou começar falando o meu testemunho sobre isso. Né, a maioria do todo, acho, não sei se todos, se não todos, a maioria aqui sabem que eu tenho vivido uma situação, né, que agora eu não vou entrar em detalhes aqui, mas já fazem 2 anos e pouco. Quando aconteceu isso na minha vida, né, para resumir, o meu esposo está longe de mim há 2 anos e pouco. E quem provia na minha vida era o meu esposo, né? Quem é mais próximo de mim sabe que quando eu conheci o Senhor, ele me instruiu, né? Eu até tentei trabalhar e tudo mais, mas ele me instruiu em ficar em casa para cuidar dos meus filhos. E eu entendi isso. Foi difícil, mas eu obedeci. Aí, qual foi o meu tratamento nisso? Depender do meu marido. Ser dependente do meu marido.
o sustento, né, vindo através da vida dele. Só que por muito tempo, né, por toda a minha vida, na verdade, eu sempre vivi naquela coisa assim que sempre ia faltar. Mesmo tendo, mesmo sabendo que meu marido estava trabalhando, recebendo bem, mesmo sabendo que nós íamos pagar as contas, mas aquele sentimento de que sempre ia faltar, eu carreguei pela vida toda até 2 anos atrás. Quando meu marido, né, quando o senhor tirou o meu marido de mim, que ele levou, quando eu me virei da situação, a primeira coisa que eu falei para o senhor foi: Senhor, o senhor está levando ele, mas o senhor vai me sustentar? Por quê? Qual foi a minha primeira preocupação? O sustento. Eu falei exatamente isso para o senhor. Eu entrei no portão da minha casa e falei: o senhor está levando o meu marido, mas o senhor vai me sustentar. Eu não quero precisar pedir nada para ninguém. Por quê? Porque a minha mentalidade era uma mentalidade de miséria. Eu me criei com essa mentalidade. O meu marido cansou de ter só R$ 100 no bolso e chegar alguém e ele dar os R$ 100 e nós ficar sem nada. E depois o senhor prover. Só que mesmo eu sabendo que o senhor ia prover, eu ficava brava com ele. Porque ele deu a única coisa que nós tínhamos, ele dava. E eu não tinha aquela confiança que o senhor ia prover, mas essa é a minha mentalidade de miséria, minha mentalidade de avareza, sem eu saber. Eu nunca fui uma pessoa ruim, no sentido assim de, ai, né, não vou dar porque eu não vou ajudar e tudo mais. Mas eu tinha aquilo que eu lutava contra aquilo, mas aquilo estava em mim. Quando eu fiquei, né, dependente, totalmente dependente do Senhor, o Senhor começou a me enviar muita oferta, mas oferta mesmo. De chegar alguém me dava um valor, chegar outro alguém me dava valor, sabe? Assim, oferta. De eu pagar os primeiros meses que eu fiquei sem ele, eu paguei as minhas contas e ainda sobrou um valor bem bom. E eu pensei, agora eu vou guardar esse valor, né? Vou me prevenir para o tempo que vem para frente. E um dia eu estava sentada, eu morava em Joinville, eu estava sentada e eu estava, né, aquela loucura, faz conta e tal e tal. E aí o senhor falou assim, ó, eu te dei o sustento de hoje. Por que que tu vai guardar? Se tu guardar, tu não vai depender de mim amanhã. Eu disse, Senhor, me perdoa. E eu entendi. E eu comecei a buscar no Senhor, mas por que que eu tenho esse sentimento que vai faltar? Por que que eu não consigo confiar no Senhor? E eu comecei a orar sobre aquilo, buscar no Espírito Santo. E o Espírito Santo me mostrou que havia um espírito de miséria em mim, que eu tinha herdado da casa da minha mãe, do meu pai, dos meus avós, então, enfim, dos antepassados. E eu pedi perdão para o Senhor e falei, e pedi perdão, me arrependi por aquilo, pedi para ele tirar aquele espírito de miséria da minha vida, mas é um trabalhar, né? Ainda assim, eu continuei com esse pensamento por um tempo. E o Senhor provendo na minha vida, e o Senhor provendo, né, de um lado para o outro, nem sei como explicar. E teve um dia que eu recebi uma oferta de R$ 500 de uma irmã da igreja que eu congregava. Ela falou assim, ó, o Espírito Santo mandou te dar esse valor. Só que ele mandou te dizer que esse valor não é para pagar conta. Esse valor é para te usar para ti. E aquilo foi uma luta para mim. Porque eu estava pensando no dia de amanhã, eu não queria gastar aqueles 500 reais com coisa comigo. Eu queria guardar para que, se caso eu precisasse amanhã, eu tivesse. Só que o Espírito Santo me deu a oferta e me deu o destino dela. E eu tive que fazer. E aquilo foi libertador para mim. E desses R$ 500 eu gastei comigo, com meus filhos e ainda ofertei na vida de uma pessoa. E a partir dali o Senhor começou a me libertar do espírito de miséria que existia em mim. E o meu pensamento, a minha mentalidade mudou completamente. Eu não estou falando que nós não precisamos guardar dinheiro. Eu não estou falando que todo mundo vai viver de oferta. Não estou falando isso. Eu estou falando da experiência que eu tive de libertação. Porque eu entendo que foi uma libertação. E eu me liberto todos os dias, todos os meses. Quando eu vou me preocupar, eu falo, não, Senhor, é o Senhor que me sustenta, eu não vou adorar Mamon. Porque a preocupação também gera adoração para Mamon. Porque nós estamos falando assim, ó, não confio em ti, Senhor. Eu não confio que eu vou ter
que eu preciso amanhã. Eu não confio que eu vou ter o que eu preciso para pagar minhas contas. Eu preciso trabalhar, ser escrava, trabalhar. Eu não posso fazer as coisas para ti, Senhor, porque eu preciso ir atrás do meu sustento. Porque se eu não for atrás, eu não vou ter. Isso é uma mentira. Porque até aquilo que o Senhor nos dá para trabalho é para adoração a Ele. Quem nos dá o sustento é Ele. Se Ele quiser, Ele dá. Se Ele não quiser, tu vai trabalhar, Ele não vai te dar. Então, nós precisamos ter uma libertação. Por quê? Porque geralmente, quando as pessoas elas são, né, do mundo, que elas não conhecem os princípios do Senhor, o que acontece? Elas passam trabalhando para adquirir. Trabalha, adquirir, não é assim? E nós viemos de uma geração, de uma cultura assim, principalmente quem vem do Rio Grande do Sul. É trabalhar para ter e nunca tem, trabalhar para ter e nunca tem, e assim por diante. E isso é adoração e culto a Mamon. Isso é prisão. É prisão, as pessoas vivem presas nisso. Então, isso é um dos testemunhos que eu tenho sobre isso. Porque todos os dias o Senhor me ensina alguma coisa em relação à provisão, a dinheiro, a mamon. Amém? Então, essa é uma das libertações que eu tive em relação a isso. Se vir vindo mais coisa, eu vou compartilhando com vocês, amém? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Isso está em Mateus 6:24. Jesus, quando se refere-se a Mamon, chama-o de Deus. E aquele que o serve não pode servir a Deus, ao Deus vivo, porque são opostos. Então, Mamon é o único que o Senhor se refere como um outro senhor na Bíblia. Mas quem é Mamon? Quais são as exigências dele? Qual é o seu poder de influência na vida do homem? O que ele quer atingir? Quais os sintomas na vida de quem o serve? Mamon é uma entidade espiritual, o deus das finanças. No candomblé, ele é conhecido como filho de Lúcifer, como Lilith. Ele atua pelo engano, influenciando pelo dinheiro, dizendo que o dinheiro possui poderes. Mamon é uma palavra aramaica que significa riquezas ou dinheiro, mas também os sírios consideravam Mamon como um deus da riqueza. Jesus não estava se referindo apenas às riquezas nessa passagem. Ele estava se referindo a um falso deus, conhecido por Mamon, uma entidade espiritual. Mamon promete às pessoas identidade. Prestem atenção. Mamon promete às pessoas identidade, segurança, significância, licidade, alegria e paz. Entretanto, todas as coisas só podem ser dadas por Deus. Sabe aquele engano de que você precisa ter um carro, né, um carro melhor, porque aquele que você tem não tá, né, não tá tão bom. Não é que não tá tão bom, depende o propósito disso, mas esteticamente ele não tá bom. Você não tá bem com as suas roupas, você precisa comprar, você precisa de algo mais novo, algo valoroso, enfim. Esses é o engano que Mamon vai inserindo na mente para quê? Para que a gente corra atrás daquilo e preste adoração a ele. Você precisa ter, ter e ter. Você precisa ter. Você precisa saber que tem. Você precisa ter mais que o outro. Você precisa ter uma vida estável, uma casa linda, maravilhosa. E, enfim, esses são os enganos de Mamon. E isso corrompe o coração das pessoas. Por quê? Porque gera uma falsa identidade, né? É uma promessa de falsa identidade, uma promessa de segurança. Você acha que vai ter segurança se você tiver uma vida estruturada financeiramente boa? Eu não estou falando que a gente não pode ter isso, muito pelo contrário. Nós somos filhos
dono do ouro e da prata, é nós que temos que ter. Só que ele tem que nos dar. É dele que tem que vir isso. Amém? Mamon, nos escritos rabínicos, mamon significa tanto o dinheiro em sentido restrito, quanto a posses, em sentido amplo. Essas posses são tudo aquilo que tem preço ou tudo aquilo que o ser humano possui além do seu corpo e da sua vida. Costumamos ouvir que dinheiro é a raiz de todos os males. Será que dinheiro é a raiz de todos os males? Será que nós conseguiríamos viver sem uma vida financeira? Será que nós conseguiríamos viver sem provisão financeira? Não, nós não conseguiríamos. Foi o Senhor que fez as riquezas. Foi Ele que fez o dinheiro. Só que o problema é quando isso toma o lugar dele na nossa vida. Quando isso não vem através dele. Quando nós queremos isso da força do nosso braço, ou com as nossas atitudes, ou com o nosso posicionamento de fazer, de trabalhar, ou de adquirir e tudo mais. Por que as pessoas roubam, roubam em todos os sentidos, roubam e fazem coisas erradas, né, ilícitas, mentem para adquirir dinheiro, porque querem, mas não querem que venha de Deus, eles querem com a força do braço, querem rápido, querem que seja do jeito deles, querem ostentar. O nosso país é um país de corrupção. Por que existe a corrupção? Qual é a mal da corrupção? É o dinheiro. Tudo é pelo dinheiro, não é verdade? Isso é uma coisa que todos nós sabemos. Temos uma ideia equivocada sobre isso, uma visão distorcida sobre que o dinheiro é a raiz de todo o mal. Nós temos uma ideia equivocada sobre isso, uma visão distorcida. Muitas vezes é algo geracional, que não temos conhecimento. Por isso, carregamos uma mente cauterizada, um pensamento errado e uma escravidão desnecessária nas nossas vidas em relação ao dinheiro ou à provisão. O dinheiro não é um mal, mas também não é neutro, não é verdade? Está consagrado ou não? O seu dinheiro, as suas finanças, elas estão consagradas ou não? Você pode usá-lo para o seu propósito ou para realizar seus desejos pessoais, ou somente para ostentar. Ou você pode ajudar alguém, ou você pode ajudar o outro. Enfim, o dinheiro ele serve tanto para o bem quanto para o mal. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não o dinheiro em si. Amar e servir a Mamon é a raiz de todos os males. É isso que a Bíblia quer dizer. O que Jesus está ensinando aqui é que se usarmos o nosso dinheiro para fazer o bem, permitindo que o Espírito de Deus repouse sobre ele, estamos edificando o reino de Deus. É para isso que ele nos dá a provisão. Servir a Mamon não é somente amar o dinheiro, as riquezas, não é somente querer adquirir e servir. Mamon é muito mais que isso. É uma prisão, né, que nós vivemos. E nem sabemos, carregamos umas estruturas mentais. E nós precisamos nos libertar disso, amém? O diabo, ele veio para roubar e destruir. Ele rouba a adoração. Tudo na nossa vida precisa prestar culto ao Senhor. Nossa vida, nossos corpos, nossos pensamentos, nossas atitudes. Tudo, nossos sentimentos, tudo tem que prestar conta, culto ao Senhor. Por isso, se algo está desalinhado com o coração de Deus, não é Ele quem está recebendo essa adoração. E tem algumas situações que Mamon é quem recebe a adoração através das nossas vidas, das nossas atitudes e pensamentos. E é onde a influência dele sobre nós entra, começando com a falta de confiança em Deus. Você crê que Deus cura? Você crê que Deus cura? Sim, nós cremos que o Senhor cura. Que Deus pode dar o que a gente pede, o que a gente busca nele, sim, porque ele é misericordioso e ele ouve as nossas orações. Mas
Você crê que ele vai prover quando não tiver? Você crê que ele vai prover quando não tiver, sem ter um esforço do seu braço? Ou se você se posicionar em algo que pede e pede algo a ser sacrificado, exige um sacrifício ou um abandono de confortos que hoje você tem, você crê que ele vai prover quando isso acontecer? Ou abandono de confortos, você precisa trabalhar e ganhar para que você não passe dificuldade. Ah, eu vou largar isso, mas eu preciso trabalhar, porque senão eu vou passar dificuldade. Tá bom, Senhor, eu faço isso, mas eu preciso mudar de emprego, eu preciso ganhar mais, porque senão eu não vou conseguir isso. Você não dá a oferta que ele mandou porque a pessoa não precisa. Você dá a oferta quando o Senhor mandou, ou você pensa, será que essa pessoa precisa ou essa pessoa nem precisa? Vou dizer algo para vocês. Oferta não é esmola. Quando a pessoa precisa, é esmola. Oferta é o senhor me falar assim, ó, ai, manda uma oferta agora, manda tal valor para a Irânia. Eu não conheço a Irânia, eu não sei as necessidades da Irânia, mas eu vou obedecer porque o senhor está mandando, porque não é na Irânia que ele quer fazer, é em mim. Só que o diabo, né, Mamon, ele nos engana. Aí vem os pensamentos, ah, mas será que a Irânia precisa? Oh, a Irânia mora lá nos Estados Unidos, será que ela precisa? Ela não precisa. Ah, não vou dar para a Irânia, vai me faltar amanhã se eu der para ela. Gente, a oferta que prospera na nossa vida. E eu não estou falando só em dinheiro, eu estou falando de tudo, até de revelações do Senhor. É a oferta que prospera em nós. Então, quando o Senhor pede para nós dar uma oferta, ele está falando, faz isso, filha, porque eu quero te entregar isso. Só que nós ouvimos quem? Mamon, e daí ficamos na dúvida, ficamos julgando se a pessoa precisa ou não precisa. A oferta prospera. Mamon vai querer que você prospere? Não! Por quê? Porque se você prosperar em Deus, você não vai depender dele. Você vai sair dessa prisão. Você vai se libertar disso. Não é verdade? É essa libertação que nós precisamos ter. Você sempre quer o melhor para você? Se você sempre quer o melhor para você, mesmo que você não precise, isso é adoração a Mamon. Cobiçar o que o outro tem é adoração a Mamon. Não consegue dar coisas boas, só dá o que não usaria mais. Isso é avareza. Isso é adoração a Mamon. Não se desfaz de algo que você não usa porque custou tanto. Isso é adoração a Mamon. Faz as coisas sempre esperando um retorno. É adoração a Mamon. Sempre esperando algo em troca, se sente injustiçado se não recebe pelo que fizer. É adoração a Mamon. Não oferta com amor e sim com julgamento ou interesse. É adoração a Mamon. Sempre age como se não tivesse, mesmo tendo, ou não quer mostrar para os outros que tem, não quer mostrar a vida confortável, maravilhosa que o Senhor te dá, porque pensa que o outro vai invejar ou o outro vai pedir alguma coisa. Isso é adoração a Mamon. Isso é influência de Mamon. Mentalidade avarenta está sobre a influência de Mamon. Espírito de miséria presta culto a Mamon. Pois a nossa luta ela não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso vistam de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que as armaduras representam em nós? Os nossos hábitos, as nossas atitudes. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, prestem atenção nesse versículo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Isso está em Lucas 16, 10, 11.
O que importa não é o quanto temos. Gente, o que importa não é o quanto temos. Quando nós dependemos do Senhor, nós temos R$ 1.000 e a gente vive como se tivesse 5.000. Como? Eu não sei explicar, mas eu já vivi isso. A pastora Fabiana vive isso. Eu não estou falando isso aqui para, para trazer oferta e dízimo para a pastora e para o pastor oferta. Não, porque se dependesse disso, gente, eles não estavam nem aqui, eles estavam trabalhando. Eu sei, eu moro do lado deles, eu sei. Mas isso é para que a gente entre numa mentalidade de reino, para que a gente se liberte disso, dessas raízes que estão impregnadas em nós e outras gerações. O que importa não é o quanto temos, mas a quem pertence aquilo que temos. Se pertencemos a Deus, então o dinheiro que temos, na verdade, é dele. Quando nós não devolvemos o dízimo, nós estamos roubando o Senhor. É forte isso? É forte. Ah, Josi, mas na minha casa só eu sou convertido, não importa. Tem várias formas de dizimar. Se o meu marido ou se meus filhos não dizimam, eu vou pegar um cartão de crédito, eu vou fazer qualquer coisa, vou dizer, ó, pastora Fabiana, como que eu posso te dar o dízimo? Eu tô falando porque ela é minha pastora. Como que eu posso? Eu preciso dar ele, meu marido, meus filhos, eles não fazem. O que que eu faço? Como que eu posso fazer isso? Eu quero fazer de alguma forma. Tem como eu te dar, pagar uma conta ou te dar em cartão de crédito ou fazer um boleto? Alguma coisa. Gente, quando isso está no nosso coração, a gente dá um jeito. A gente vai fazer de alguma forma. E a gente vai fazer por aqueles que são nossos e não fazem. Porque se esse dízimo não for para a mão dos pastores, ele vai ir para a mão do diabo. Ele vai ir para Mamon. Ele vai ir de alguma forma para o inimigo. Ele vai ir. Porque essa prestação de culto vai ser para alguém. Vai ser. E nós vamos prestar conta disso. Porque isso é um princípio do Senhor. Eu estou dando o exemplo de dízimo, mas isso se refere-se à oferta, refere-se a servir na obra do Senhor, no reino de Deus, a tudo. Não estou dando exemplo financeiro, mas não é só isso. É tudo. Desenvolvam uma mentalidade. Desenvolvam essa mentalidade. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Está em Romanos 12:2. Ele serve para todas as estruturas mentais. Gente, ter dinheiro não é ruim, é maravilhoso. É delícia ter dinheiro para sair comer no shopping, para fazer um passeio, para comprar algo novo. É maravilhoso. Só que isso não pode ser o foco. Isso vai ser a consequência da tua fidelidade a Deus. Porque Deus vai te dar isso, ele vai te dar isso muito mais. Essa mentalidade de que cristão é pobre, tem que ser pobre, é mentira. Nós temos que ter, tem que sair da mão do ímpio e vir para nós. Só que não com a força do nosso braço, mas pela bondade do Senhor, pela nossa fidelidade a Ele. Ele vai nos dar isso, Ele vai nos entregar se nós for fiel a Ele. Se nós não colocar isso como um Deus na nossa vida, se nós detectar a influência de Mamon na nossa vida, que é a coisa mais normal que tem, a gente nem sabe, e renunciar a isso e mudar isso. Amém? Eu vou citar algumas situações que vamos identificar, que vocês também vão poder identificar, se há influência de Mamon ou não, se ela está agindo na vida de cada um de vocês ou não, amém? Quando temos o sentimento que sempre vai faltar, mesmo tendo a provisão necessária, mesmo com o dinheiro, mesmo tendo dinheiro, você tem medo de gastar com necessidades legítimas, isso é uma influência de Mamon. Falta constante de provisão financeira. Ai, nunca tenho dinheiro suficiente. Isso é uma influência de Mamon. Falta dinheiro no final do mês. Se eu gasto mais do que ganho, tenho dívidas. Preciso ganhar mais para resolver meus problemas financeiros.
Na verdade, o problema é a forma como o dinheiro é gasto, não a quantidade disponível. Se a influência de Mamon está sobre nós, temos que gastar ou querer mais e mais para sempre estar correndo atrás do dinheiro. Uma prisão. Eu não estou falando mal do dinheiro, como vou repetir de novo aqui. O problema não é o dinheiro, o problema é o que o dinheiro causa em nós. O problema não é as riquezas, é o que isso causa em nós, o que isso causa no nosso coração. Compras impulsivas, incapacidade de resistir o desejo de comprar, isso é influência de Mamon. Realmente era necessário comprar aquilo? Ah, mas está barato, em promoção. Cuidado, isso é influência de Mamon. Avareza, medo de dizimar e não ter o suficiente. Isso é Mamon. Isso é dardo de Mamon. Ah, mas eu vou dizimar, mas vai faltar para isso. Dizima, irmão. Não pensa, dizima porque o Senhor vai prover. Porque o dízimo, ele guarda aquilo que vocês têm. Ele guarda aquilo que vocês têm. E se o que vocês têm não tiver guardado, o gafanhoto vai vir, a traça vai vir. E sabe o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que ter mais dinheiro para comprar. Vocês vão ter que ir atrás daquilo ali. E vocês vão estar servindo a Mamon. Então, por que que o inimigo... Por que a luta contra o dízimo? Porque o dízimo guarda aquilo que é nosso. Ele guarda aquilo que é nosso. Se ele for guardado pelo Senhor, se as nossas coisas estiverem guardadas pelo Senhor, o que que nós vamos precisar? Nada, não vai ter adoração ao Mamon. Ele não vai conseguir nos influenciar porque aquilo ali está protegido e guardado. Não oferta o que Deus manda, porque pode faltar amanhã. Tem que ter reserva para se sentir seguro. Gente, eu não estou falando sobre não ter reserva, tá? Não entendam isso. Quem pode ter, glória a Deus. Quem tem, que é organizado para ter reserva, glória a Deus. O problema é por que precisamos ter reserva? Qual é a nossa mentalidade sobre isso? Precisamos ter para se sentir seguro? Para estar seguro e confiante que amanhã não vai faltar? Ou nós temos uma reserva, ah, eu tenho uma reserva caso meu irmão precise, caso eu precise ir lá em Marau fazer uma missão. E isso isso tá certo. Agora tu ter uma reserva pensando que tá seguro com aquilo ali, tá errado. O Senhor é o nosso seguro. É Ele quem nos sustenta, Ele tem que ser a nossa confiança. O pastor ministrou sobre confiança. Claro que ele não falou sobre só esse tipo de confiança, mas a nossa confiança em tudo tem que estar no Senhor. Se nós tiver uma reserva pensando que, né, amanhã, se precisar, tem ali, você não vai depender do Senhor. Agora, se você tiver uma reserva com propósito, glória a Deus, irmão. Continue assim, porque vai chegar a hora de você usar essa reserva. A cobiça é um desejo excessivo de adquirir ou possuir. Cobiça tem a ver com desejo, algo que não se tem. Ambição é o desejo de ter mais do que já tem. Tudo isso é influência de Mamon. Confiança nas riquezas. Em Lucas 12, 16, 20, tem uma parábola que fala assim: e propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Ó, alma aí, povo. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Eita! Descontentamento, outra influência de Mamon. Em Filipenses 4:11, 13 ao 13 diz:
Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. ênfase exagerada no dinheiro e valorização excessiva do seu poder real. Efésios 4:28 fala: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. O que é as mãos, gente? O que a gente faz com as mãos? Não é a obra? Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Porque quando a gente faz aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, Ele nos sustenta a ponto de nós dar para o outro, a ponto de nós ajudar o outro. A provisão que o Senhor nos dá, ela multiplica, ela multiplica, ela multiplica, ela multiplica, sem explicação. O propósito das nossas vidas não é trabalhar para ganhar dinheiro. Não pode ser esse o propósito das nossas vidas, mas estar disponível para que o dinheiro seja liberado para o nosso uso, para sermos capazes de dar. A chave para resistir ao espírito de Mamon, para resistir à mentalidade de orgulho e à mentalidade de pobreza, é lembrar: gente, a mentalidade de pobreza não é necessariamente ser pobre. Tem pessoas ricas que têm mentalidade de pobreza, têm espírito de miséria. Sabe aquelas pessoas assim, ó, que tem como comprar, mas ficam com aquela roupa rasgada, aquele negócio quebrado, porque não querem comprar outro? Isso é espírito de miséria. Tá quebrado, bota fora e compra outro. Tá rasgado, bota fora, compra um novo. Precisamos lembrar que fomos escravos do pecado, lembrando da obra de Cristo por meio da graça. E que, embora tenhamos trabalhado arduamente, foi a bênção de Deus em nossas vidas que produziu qualquer coisa de bom. A Bíblia diz: mas lembre-se do Senhor, do seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riquezas. É o Senhor que nos dá, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Se hoje você deseja quebrar de uma vez por todas toda a influência de Mamon sobre a sua vida, eu vou fazer uma oração com vocês, amém? Essa oração será como um marco do início de uma vida abençoada que Deus já derramou sobre vocês. Querido Pai, perdoe-me por ser egoísta, orgulhoso e invejoso. Perdoa-me, Pai, por dar ouvidos a Mamon e reproduzir mentalidade de miséria e orgulho. Eu decido que a partir de hoje eu não ouvirei a voz de Mamon. Mamon não falará na minha casa, na minha mente, tentando me seduzir. Sai agora, Mamon, de todas as casas. Sai agora. Influência de Mamon de todas as mentes aqui nessa sala, em nome de Jesus. E na mente daqueles que vão estar vendo essa reunião, que vão estar assistindo. Eu decido, meu Deus, que você é meu Pai. Meu Pai é amoroso e abundante. Eu sou seu filho, eu sou sua filha amada. E nada me faltará. Você é minha verdadeira fonte de provisão. Então, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, leve embora toda a influência maligna de Mamon agora, que ainda está em mim, na minha família e nos meus descendentes. Ajuda-me, deste dia em diante, a ser um dizimista fiel, um ofertante generoso
e atento primiciador para o reino de Deus em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então, eu espero que tenha sido libertador para vocês, assim como foi para mim. Eu teria muitas mais experiências e testemunhos para dar sobre isso aqui, porque afinal de contas são mais de 2 anos que o senhor tem falado comigo sobre isso. Mas eu creio que ele vai falar mais. Mas busquem no Espírito Santo, busquem sobre influências do passado, né? Influências de espírito de miséria na mentalidade de vocês. Busquem sobre essa ministração. Reflitam sobre isso. O Espírito Santo vai falar, eu tenho certeza. Eu tenho certeza, amém? Glória a Deus.